Fala pessoal, tudo em paz? Aqui quem vos fala é o professor Acácio Lima. Sejam bem-vindos ao treinamento OBMAP 60 dias. Então, hoje é o nosso quarto dia do treinamento. Hoje estaremos fazendo a resolução das questões da OBMAP 2008, nível 1, primeira fase. Questões de 1 a 5, ok? As questões eu coloquei lá no meu Instagram, Acácio Lima Professor. Comecem a acompanhar também por lá quem ainda não me acompanha, tá bom? Caso você ainda não tenha feito essas questões, pause o vídeo e faça as questões. É o mais importante, você tentar fazer. Beleza? Então já vamos aqui para a resolução da questão 1. Pedro Américo e Cândido Portinari foram grandes pintores brasileiros e Leonardo da Vinci foi um notável artista italiano. Então tá falando de três grandes homens aqui, tá bom? Pedro Américo, Cândido Portinari e Leonardo da Vinci. Pedro Américo nasceu em 1843. Vamos lá. Então, Pedro Américo nasceu em 1843. Já Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro Américo e 451 anos antes de Portinari. Em que ano Portinari nasceu? Então vamos lá, pessoal, descobrir em que ano Portinari nasceu. Vamos aqui para as informações. Pedro Américo nasceu em 1843. Já está falando que Pedro Américo nasceu em 1843. Vou colocar aqui. Pedro Américo. Ele nasceu em 1843. Já Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro. Antes de Pedro Américo. Portanto, pessoal, vamos descobrir agora Leonardo. Então, Leonardo, ele nasceu antes de Pedro Américo, 391 anos antes. Ou seja, a gente vai pegar 1843, que é o ano que Pedro Américo nasceu, menos 391. Beleza? 3 menos 1, 2. Não tem como tirar 9 de 4, coloca um aqui e um aqui. Ficou 14 para 9, tira 9, 5. Aqui ficou 1 mais 3, 4. 4 para 8, 4. Baixa 1. Então, pessoal, a gente descobriu que Leonardo nasceu em 1452. Então, falou que Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro Américo e 451 anos antes de Portinari. Em que ano Portinari nasceu? Então, Portinari é mais velho que ele, 451 anos. Se ele nasceu antes, para a gente saber quando foi que Portinari nasceu, nós devemos fazer uma continha também, ok? E aí, para descobrir Portinari, é bem simples, é só pegar 1452, que é o ano que Leonardo nasceu, e somar com 451. 2 mais 1, 3. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5 com 4, 9. Baixa 1. Pessoal, Portinari nasceu em 1903. No caso, a alternativa seria a letra A. E aí, vocês acertaram? Vamos agora para a questão de número 2. Vamos lá. Cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais
Em qual delas a parte cinza corresponde a 5/8 da área total? Então, pessoal, quer saber dessas figuras, qual delas a parte cinza, espera aí só um minuto, a parte cinza corresponde a 5/8 do total, beleza? Vamos para a figura A. A figura A, a parte cinza, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra A seria 8, de um total de quantos quadradinhos? Quadradinho não, triângulo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dá 16. Ou seja, se eu simplificar 8 por 8, 16 por 8, fica 1/2. Aqui nós temos a metade. Não é a mesma coisa que 5/8. Letra B. Então, não é a letra A. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui nós temos 8 retângulos cinzas, também num total de 16. Mesma coisa da letra A. Então, também não é a letra B. Na letra C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 círculos cinzas de um total de 7 aí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Também não é a mesma coisa que 5/8, não dá para simplificar. Letra D. Quantos retângulos cinzas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na letra D, nós temos 10 retângulos cinzas. E ao todo, pessoal, nós temos, se você contar um a um, 16. 10 cinzas e 6 brancos. Aqui dá para simplificar. 10 dá para simplificar por 2, 16 por 2. 10 por 2 fica 5, 16 por 2 fica 8. Olha só, encontramos aqui a nossa resposta. Letra D. Se você quiser observar, na letra E, nós temos 6 triângulos de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 de 16. Beleza? Então também já descobrimos que é a letra D, ok? Se quisesse, poderia até simplificar aqui. 6 por 2 daria 3. 16 por 2 daria 8. Daria 3/8. Vamos agora para a questão de número 3. Questão 3. Lucinda manchou com tinta 2 algarismos em uma conta que ela tinha feito, como mostra a figura. Qual foi o menor dos algarismos manchados? Então vamos lá, pessoal. Olha só que interessante. Ela manchou aqui 2 algarismos. Como é que você vai descobrir? E aí, como foi que vocês fizeram essa questão? Quando a gente vem para a divisão aqui, nós observamos que, ao efetuar essa divisão, 25 dividido por um certo valor aqui, deu 3. Multiplicou 3 vezes esse valor, vai dar um certo número aqui, e quando diminuiu, sobrou 1. Ou seja, de 25 para sobrar 1, significa que multiplicou e deu 24. Então, 3 vezes quanto que dá 24? Concorda comigo que é 3 vezes 8? Então, o divisor aqui vai ser 8. Então, 3 vezes 8, 24. 24. Aí faz a subtraçãozinha, ó. 25 menos 24 fica 1. Acrescenta o 0 e coloca uma vírgula aqui. Agora ficou 10 dividido para 8, 1. 1 vezes 8 dá 8. Aí você tem 10 e tira 8, sobra 2, que está aqui. Acrescenta outro 0. Fica 20 para 8.
dá 2, que está aqui. Aí 2 vezes 8 dá 16. Não é isso? Fica 16 aqui. Você tem 20, tira 16, sobra 4. Acrescenta o 0. Aí fica 40 dividido para 8, só pode ser um 5. 5 vezes 8, 40. Na dúvida, só você fazer a conta bem direitinho. Ó. 8, né? 25 para 8, 3. 3 vezes 8 dá 24. Sobra 1. Acrescenta um 0. Quando acrescenta um 0, coloca uma vírgula. 10 para 8. Cabe 1. 1 vezes 8 dá 8 e sobra 2. Coloca outro 0. 20 para 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 20 menos 16 sobra 4. Acrescenta outro 0, fica 40. 40 para 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 e sobra 0. Ok? No caso, a nossa resposta seria o algarismo 5, letra B. Qual foi o menor dos algarismos manchados? Então, se perguntasse qual fosse o maior, seria 8. Mas como perguntou o menor, letra B, 5. Questão 4. Podemos colocar de várias maneiras um par de parênteses na expressão 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6. Como, por exemplo, aí 20 dividido, abre parênteses, 2 mais 3 vezes 6 e 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6. Qual é o maior valor que se pode obter desse modo? Pessoal, então nós vamos colocar os parênteses, né? Um par de parênteses. Lembrando que aqui nós temos adição, subtração, multiplicação e divisão. A ordem de resolução de uma expressão numérica, se eu tenho essas 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, primeiro eu resolvo ou a multiplicação ou a divisão. Depois que não tiver multiplicação nem divisão, eu vou resolver adição ou subtração. E quando aparecem os parênteses, primeiro eu vou resolver quem está dentro do parênteses. Primeiro eu tenho que desmanchar quem está dentro do parênteses, beleza? E aí a questão é que você coloque parênteses de maneira que você tenha o maior valor, a maior resposta. Então a gente tem que testar aqui. A questão já deu alguns exemplos, ó. 20 dividido, fazendo esse daqui, ó, 20, fazer bem aqui. Vamos lá, 20, esse primeiro, dividido por 2 mais 3 vezes 6. Ele falou que vai dar 1. A questão eu não entendi por que dá 1. Olha só, você tem que repetir 20, deixa eu fazer de branco. Você tem que repetir 20 dividido por... Aí, abre parênteses. Aqui eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. Qual é que eu faço primeiro? A multiplicação. Repete, 2 mais 3 vezes 6, 18. Pronto. E já posso dividir 20 por 2? Não, que o parênteses ainda está aqui. Repete, 20 dividido 2 mais 18, 20. Então, 20 dividido por 20, resultado 1, que é o que apareceu aqui. Beleza? Tem outro teste que foi feito, foi 20 dividido, e aí colocou o parênteses, olha só. Colocou o parênteses bem aqui, ó. Se a gente fizer essa conta, fica 20 dividido por 2 mais 3, tem que responder, não é isso? Pronto. E repete vezes 6. Se eu fizer, como eu tenho só divisão e multiplicação, eu posso responder qualquer uma aqui. A ideia é que eu responda quem vem primeiro. Então fica 20 dividido por 5, 4. E por último, 4 vezes 6, 24. Beleza? Então, seria a nossa resposta aí. E pronto. Eu poderia fazer outros exemplos. Por exemplo, eu poderia colocar um parênteses bem aqui. Ficaria 20 dividido por 2, colocando aqui, mais 3 vezes 6. Se eu fizer 20 por 2, fica 10, mais 3 vezes 6. Então, fica 10. Mais, responde aqui a multiplicação, 3 vezes 6, 18. 10 mais 18, daria 28.
Eu poderia fazer outro exemplo aqui. Eu vou repetir. 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6. Eu poderia colocar o parênteses também. Poderia colocar bem aqui. Ficaria 20 dividido por 2. Aí faz logo a multiplicação que está dentro do parênteses. 3 vezes 6, 18. Ficaria 20 dividido por... Opa, faz logo a divisão aqui, né? Fica 20 dividido por 2, 10. Mais 18 também daria 28. Acassi, qual é a maneira correta, pelo amor de Deus? Pronto, vamos fazer a correta aqui. A correta seria da seguinte forma. Aquela que vai dar... Não é que seja a correta, mas o que a questão quer é aquela que deu o maior valor, não é isso? Então, aquela que vai dar um maior valor, vamos reescrever aqui. 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6. Então, dá para você brincar muito com a questão dessa, né? Você tem que ver o seguinte, aqui nós temos uma multiplicação. Então, o ideal é que a gente multiplique o maior valor possível por 6. E o maior valor possível que você consegue é colocando o parênteses bem aqui, ó. Você deixa o vezes para fazer por último. Então, você responde essa divisão. 20 dividido por 2 fica 10. Então, fica 10. Repete o 3, ok? Vezes 6. Você vai fazer a multiplicação? Não, que os parênteses ainda estão aqui. Você vai fazer 10 mais 3, 13. E aí, vezes 6. Quando você multiplicar 13 vezes 6, dá 78. Então, esse é o maior valor possível. No caso, a resposta seria a letra D de dado. Beleza? E aí, gostaram da questão? Demorou um pouquinho mais, né? Questão 5. OBMEP 2008, nível 1. Né? Finalizando aí a questão 5. Veja na tabela o resultado da pesquisa feita em um bairro de uma grande cidade sobre os modos de ir ao trabalho. Então, nós temos aqui a tabela. Ônibus tem 5 bonequinhos, carro tem 3 bonequinhos, a pé nós temos aí 8 bonequinhos e de bicicleta nós temos 4. E cada bonequinho desse representa 500 pessoas que foram entrevistadas, beleza? A primeira pergunta, aí diz assim, com base nessa tabela, qual é a alternativa correta? Então você tem que analisar as alternativas, vamos lá. Letra A, metade dos entrevistados vai a pé ao trabalho. Porque isso basta você contar os bonequinhos. Olha só. Metade dos entrevistados vai a pé ao trabalho. A pé, nós temos quantas pessoas? Quantos bonequinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pé tem 8. De carro tem 3. De ônibus tem 1, 2, 3, 4, 5. E de bicicleta nós temos 4. Quando a gente soma, dá para perceber que nós vamos ter 5 mais 3, 8, 8 mais 8, 16, mais 4, 20. Então, nós temos 20 bonequinhos. Eu posso dizer que a metade vai a pé? Se a pé eu só tenho 8. 8 é metade de 20? Não, a metade seria 10. Então, a gente já pode perceber que não é a letra A. Então, vou riscar aqui porque não é a letra A. Vamos para a letra B. O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados para ir ao trabalho é a bicicleta. Na bicicleta, a gente só tem 4. Qual é o mais utilizado? É o pessoal ir a pé. Então, 8, né? Então, tá errado também. A bicicleta só tem 4, então não é a letra B também. Letra C. 50% dos entrevistados vão ao trabalho de ônibus. 50% a gente sabe que é a metade. A metade, ou seja, tem 20. A metade vai de ônibus? Não, porque a metade seria 10 e aqui só tem 5 de ônibus. Portanto, também não é a letra C. Vou riscar também. Continuando. Letra D. A maioria dos entrevistados vai ao trabalho. A maioria dos entrevistados vai ao trabalho de carro ou de ônibus. Então,
tem que ter pelo menos 11 aí, a maioria, indo de carro ou ônibus. Vamos juntar carro e ônibus para ver. Carro eu tenho 3, e ônibus eu tenho 5. Só dá 8. Então não dá a maioria. A maioria vai a pé ou de bicicleta. E por último a letra E. Então a gente já viu que não é a letra D, só restou a letra E, né? Poderia marcar já de cara, mas aí dá para a gente resolver. 15% dos entrevistados vão ao trabalho. Então posso colocar simplesmente assim, ó. 15% de quanto? 15% de 20, já que são 20 entrevistados. Se tiver correta realmente, quando a gente calcular, está dizendo que vai de carro 15%, tem que dar 1, 2, 3, tem que dar 3. Então você vai fazer assim, ó, 15%, então é por 100, vira vezes 20. Se eu multiplicar 15 vezes 20, é só fazer 15 vezes 2, dá 30, acrescenta esse zero. Então 15 vezes 20 é 300, o 100 vem para cá, e aí só cancelar esse zero com esse com esse, ou seja, 300 por 100 dá 3. Então a gente descobriu que realmente 15% é 3. No caso, a letra correta, a letra E. 15% dos entrevistados ao trabalho de carro. E aí, pessoal, gostaram das questões? Então é isso. Permaneçam firmes no treinamento OBMEP 60 dias. Estamos apenas começando. Fiquem com Deus, um forte abraço.